Muito antes de saber ler e escrever convencionalmente, as crianças são capazes de reconhecer diferentes organizações discursivas. Por exemplo, jamais confundiriam um conto com uma carta. Mas para isso é necessária experiência com textos escritos, condição para que se apropriem da linguagem que se usa para escrever. O conto tradicional funciona como uma espécie de matriz para a escrita de narrativas. Na próxima atividade, os alunos da professora Regina reescrevem coletivamente um conto conhecido do grupo. Gato e o Diabo. Isso. E o começo? Meu caro Steve. Meu caro Steve. Estou te mandando um gatinho recheado de bombom. Pessoal, e aí? É o Gato e o Diabo ou o Gato de Bill Jensen? O Lucas falou, talvez você não conheça a história do Gato e o Diabo. A Marisa está dizendo para colocar, talvez você não conheça a história do Gato de Bill Jensen. Ah, vai ter 2 Bill Jensen, não vai ter graça. Como é que a gente coloca então? Assim, ó, não pode mudar umas palavrinhas, tem que ser tudo igual do livro. A gente pode falar tudo. Pode mudar umas palavrinhas ou não? Pode. A gente também pode escrever e depois ver como é que fica e se quiser pode mudar? Na fita, por exemplo, aparece muito Guilherme, Pedro Henrique, Lucas, Sharon. São crianças que ainda não escrevem e não leem convencionalmente. E muito antes disso, elas já são capazes de produzir excelentes textos, com estruturas muito próximas ao que se usa para escrever mesmo. Não, pode falar. Eu só quero que a primeira pessoa que atravessar essa ponte venha ser minha. Tá. Não, venha ser do outro. Então eu vou escrever aqui. Eu só quero que a primeira pessoa que atravessar esta ponte venha a ser minha. Com frequência, nós realizamos esse tipo de atividade, porque ela dá oportunidade às crianças de revelarem tudo o que já sabem sobre a linguagem que se usa para escrever. Outra coisa importante dessa atividade é que ela é desafiadora tanto para as crianças que já escrevem como as que não escrevem convencionalmente, porque neste momento o que está em jogo não é o sistema de escrita, e sim o que se sabe sobre textos. Nós temos que ler muito para elas, muitos e muitos livros. Só assim a gente garante uma boa atividade e que as crianças se apropriem desta linguagem. Vamos assistir agora os alunos da professora Conceição reescrevendo uma fábula. Nós recontamos a história, né? Esta fábula que é o galo e a raposa, né? Vocês recontaram, cada um fez uma parte, relembrou uma parte da história, né? E agora nós vamos fazer o quê? Nós vamos reescrever. Nós já combinamos nas duplas, né? Nas parcerias aí, quem vai ditar e quem vai escrever. Te dar. Olha, o galo e a raposa o galo estava no galho quando a raposa chegou mais perto que eu quero te dar sabia? Inverti. Errado. Agora você tá certo. Abraço.
Vejam o cuidado que Ara e Sharon têm no uso da linguagem escrita ao reescrever a história dos 3 porquinhos. O que mais? Não conseguiu. Então tentou ir pela chaminé. O lobo assoprou e a casa derrubou. Então eles correram até a casa de seu irmão, que era de tijolos. Então o lobo chegou e ele disse: vou assoprar, assoprar, assoprar até derrubar. Disse: quantas vezes você quer assoprar? 2. Disse: Então vai lá. muita. É muita. Então tentou descer pela chaminé. Vou assoprar até sua casa derrubar, mas não conseguiu. Então tentou descer pela chaminé. Ficou ruim. Não, ficou ruim aqui. O que aconteceu aí, Ara? Olha, Fala. chaminé, é mais eles. Então. Tem muito então? Deixa eu dar uma lidinha. Então o lobo chegou e disse: vou assoprar, assoprar até a sua casa derrubar. Mas não conseguiu. Então tentou descer pela chaminé. Então ele. O que você vai fazer? Pagar um então e vai colocar o mais? Pode ser isso? Pode. Quando a gente vê que tá muitas coisas repetidas, a gente tem que ler de novo e ver se dá pra mudar uma palavrinha, né? Porque se então você vai trocar por mas, será que vai dar certo? Descer pela chaminé, mas eles acenderam o fogo, o lobo caiu no fogo e saiu voando como um foguete. Pera. Vírgula? Faltou a vírgula, hein? Acendeu o fogo e o lobo caiu no fogo. E agora? Os 3 porquinhos e eles viveram felizes para sempre? Foi isso? Então vai. Como vocês puderam observar, foram solicitadas várias tarefas para as crianças. Elas tiveram que recuperar os acontecimentos das narrativas, utilizar a linguagem que se escreve, organizar junto com os colegas o que queriam escrever, controlar o que já tinha sido escrito e o que faltava escrever. Ao realizar estas tarefas, as crianças estão aprendendo sobre o processo de composição de um texto escrito. Ao planejar uma atividade, é fundamental o professor considerar as características de seu grupo. E foi pensando nisso que a professora Marlene optou por pedir para seus alunos a escrita de uma narrativa apoiada em textos já conhecidos. Como eles não conheciam também contos de fadas, só alguns alunos que conheciam alguns contos. E para misturar, eles teriam que conhecer muito bem vários contos, né? Então nós começamos um trabalho de separar na classe primeiro todos os contos que nós tivéssemos, para que ficasse à disposição de todos. Depois nós fomos para a biblioteca, localizamos todos os livros de contos de fada para que todos tivessem acesso, para que eles, na hora de ir buscar os livros na biblioteca, fosse mais fácil de encontrá-los. E iniciamos então um trabalho muito intenso de leitura. Eles levavam os contos para casa, liam em sala, eu lia para eles, comentávamos sobre os textos, até que chegamos à produção do texto, então misturando vários contos. Era uma vez uma menina chamada Chapeuzinho Vermelho. Ela morava na floresta e tinha uma casinha pequenina. Certo dia ela estava brincando na floresta com os 3 porquinhos. Aí de repente a mãe do Chapeuzinho Vermelho a chamou para levar uns doces para a vovozinha que estava doente. O Chapeuzinho Vermelho falou: tudo bem, mamãe, eu levo, mas os 3 porquinhos podem ir comigo? E a sua mãe falou: pode sim, mas só se vocês for pelo caminho de terra. Chapeuzinho Vermelho disse: tudo bem, mamãe. Aí eles foram andando e
apareceu um lobo. O que o lobo fez? Desceu. Quem faleceu? Falou ou perguntou? Falou? A gente vai para a casa da vovozinha. Aí o lobo falou: por que vocês não vão pelo caminho da floresta e aproveitam para colher algumas flores? O lobo falou: e agora, o que o Chapeuzinho vai responder? Falou que tudo bem. Falou. Aí o Chapeuzinho falou que tudo bem aí.